em mais um encontro da educação infantil, dessa vez dando as boas-vindas, né, às novas professoras e professores que estão chegando à educação infantil na Rede Municipal de Educação de Aracaju. Hoje, a gente dando essas boas-vindas a toda a programação de formação nesse segundo semestre da Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Então, a todos e todas, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai bater um papo sobre a nossa educação infantil na rede, o que a gente espera que a educação infantil consiga, né, dar conta, que nós estamos aqui oferecendo para que a educação infantil possa cada vez mais ir qualificando o seu desenvolvimento. Eu gostaria de convidar para essa nossa abertura a professora Maria Antônia Arimateia Freitas. A professora Maria Antônia é diretora de educação e assessora também especial de educação da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju. Professora Antônia, com a senhora, minha querida, as palavras desse início de noite e desse início de formação. Obrigada, Núbia, obrigada. É sempre um prazer estar com vocês. Boa noite, gente. Boa noite a cada professora, a cada professor que está chegando à nossa rede, né? Sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer tê-los conosco. Esse momento que nós paramos um pouco para conversar com cada um dos que estão chegando é bastante significativo. Eu quero dizer que essa é uma rede que nós temos muito carinho, que nós temos muito respeito, que nós precisamos cada vez mais conhecê-la e nos apropriarmos dela, porque essa é uma rede muito significativa, né? É a Rede Municipal de Educação de Aracaju. E aí eu quero agradecer a cada um de vocês que se dispuseram a participar do processo seletivo simplificado, para passar um tempo conosco, né? Para passar um tempo fazendo a educação infantil conosco nessa rede. Então, nossas primeiras palavras é sempre palavras de agradecimento, é sempre palavras de gratidão, é sempre palavras de sejam muito bem-vindos. Trago comigo também o abraço da professora Cecília, a professora Maria Cecília Tavares Leite, é a nossa secretária municipal de educação. Eu saí correndo agora para fazer a abertura, mas deixei a professora ainda lá na CEMED, tratando assim de umas questões também muito urgentes. Então, trago o abraço da professora Cecília, que se puder, claro, dá uma passadinha, entra para dar uma boa noite, mas se ela assim não fizer, pode ter certeza que foi porque ficou lá em uma labuta também muito significativa. Então, com o abraço da professora Cecília, com o meu próprio abraço, sintam-se todos acolhidos. Acho que vocês já foram às nossas escolas, tenho certeza que vocês já foram às nossas escolas, e vocês já viram que essa é uma rede emblemática, não é? Essa é uma rede que nem sempre a gente de fora tem a possibilidade de conhecer e de perceber a importância que ela tem, né? Estamos com um pouco mais de 8.000 alunos na educação infantil, que precisam e que têm, né, todo o direito de ter um trabalho muito bem qualificado, e eu acredito que, nesse sentido, nós estamos conseguindo cada vez mais qualificar esse trabalho. Eu aproveito para agradecer a toda a Coordenadoria de Educação Infantil, que compõe o Departamento de Educação. Em nome da professora Núbia e a professora Coraci, eu saúdo todos os técnicos da Coordenadoria de Educação Infantil. Agradeço pelo belíssimo trabalho que elas já fazem, no dia a dia dessa rede municipal, e agradeço por ter pensado esse momento. Que momento é esse, Antônia? É um momento de que a gente apresenta para vocês que estão chegando na rede qual é a proposta, qual é o caminho, qual é a perspectiva de trabalho da educação infantil dessa rede.
né? É uma rede que eu me orgulho muito de fazer parte dela. Eu estou nela há 36 anos, vou fazer 37 anos de rede municipal. Então, eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte. Também fui professora de educação infantil durante muitos anos, e eu acho que conhecer o trabalho qualificado que nós estamos fazendo, conhecer a proposta pedagógica da educação infantil é muito significativo, porque aí eu volto para a escola, eu vou também conhecendo o projeto político-pedagógico da escola em que eu estou lotado, eu vou, né, junto com o meu coordenador pedagógico e com os meus outros colegas professores, fazendo um planejamento para que eu possa, de fato, efetuar um trabalho coerente, um trabalho de qualidade, porque, olha, o sucesso da educação no Brasil não tem outro caminho, precisa começar pela educação infantil. Então, quanto mais professores qualificados, e eu sei que vocês são, tanto que foram, né, logo do primeiro grupo chamado para vir trabalhar conosco. Então, quanto mais qualificado for esse trabalho, melhor nós teremos um ensino fundamental mais apropriado, um ensino médio da mesma forma, e, com certeza, né, mais pessoas chegarão ao ensino superior também. Então, acreditando que a educação infantil é uma importante etapa para que a gente possa proporcionar o desenvolvimento, né, de todos os estudantes da rede. Eu agradeço a vocês por estar na rede e eu devolvo a palavra para a professora Núbia com os agradecimentos e certa de que essa proposta será muito bem apresentada e que nós teremos uma rede cada vez mais antenada, né? Uma rede cada vez mais pensando no aluno. E aí eu convido vocês a fazer esse pensamento junto com a gente, pensar junto, e vamos junto conhecer a proposta, porque a gente só pode fazer um bom trabalho a partir do conhecimento que a gente tem, do fundamento que a gente tem. E com isso, né, essas meninas da educação infantil dão show, viu? Modéstia à parte, elas dão show. E vocês que já estão na educação infantil, porque gostam, eu tenho certeza, porque já tem sim uma apropriação, vão se encantar cada vez mais por esse trabalho. Então, é com vocês, com você, professora Núbia. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui dando boa noite para esse grupo de professores. Nós que agradecemos, professora Antônia, a senhora sempre apoiando, né, o nosso trabalho nesse processo e valorizando a educação infantil. Eu acho que a gente está exatamente em mais um dos momentos de valorização dos profissionais que trabalham na educação infantil, Sim. da infância, das coordenações, da equipe gestora, de todos os funcionários das escolas de educação infantil, porque a gente acredita que é esse espaço, ele é altamente significativo para a formação humana e que, ao longo da vida, como a senhora bem colocou, vão colhendo frutos cada vez melhores, né? Tanto mais qualificado seja esse primeiro momento. Agradeço demais a sua presença aqui conosco e agora a gente dá sequência. A gente trouxe a professora Coraci Schweller. A professora Coraci, eu vou dizer, é uma artista, é uma pessoa assim, encantadora, e eu gostaria de convidá-la para iniciar essa noite de hoje. Olha que pessoa linda aqui conosco. Professora Cora, com você, as palavras poéticas que você sempre nos traz. Boa noite a todos e a todas. Eu vou cantar uma canção que chama Conto Porque Me Contaram. Ela só existe porque alguém um dia me contou. Então, nós somos frutos de muitas semeaduras, não é? E a música é assim. Conto porque me contaram histórias de princesas e dragões e seres fantásticos. Conto porque me contaram histórias de um gigante que caiu aos pés de um menino.
porque me contaram histórias que cruzaram 7 mares. Conto porque me contaram histórias de há muito tempo atrás, que não voltam mais. Conto porque me contaram histórias com carinhos e afagos que fazem dormir. Conto porque me contaram daquele que se foi, mas voltará. Conto porque me contaram de homens e mulheres que venceram suas guerras, são heróis. Conto porque me contaram histórias de meninos e meninas que sonham em voar alto. Conto porque me contaram segredos escondidos do era uma vez. Era uma vez, 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 era uma vez. Era uma vez uma montanha muito alta há muitos e muitos anos atrás. Essa montanha de pedra se ergueu com tantos acontecimentos pré-históricos e um dia houve um grande terremoto. E essa pedra, com o balanço, com a terra toda se movendo, deslocou uma rocha dessa montanha. E essa rocha foi caindo lá do alto. E foi se batendo, e foi caindo. E à medida que se batia, à medida que batia na montanha e ia rolando para baixo, essa pedra ia se desgastando. À medida que se desgastava, ela ia ficando meio esférica, porque de todos os lados se batia. Depois ela caiu num rio, um rio muito forte, com corredeiras e correntezas e muitas rochas dentro desse rio. E ela continuou se batendo. E se batia em todas as direções, sendo levada pela força da correnteza e pela força das águas. À medida que se batia, mais se desgastava, mais se tornava esférica, até que ela ficou de uma pedra bem grande, de tanto se desgastar e de tanto erodir e quebrar e lapidar, e as suas arestas foram todas se arredondando. Ela ficou uma pedrinha muito pequenininha, que nós chamamos de seixo. E as águas levaram a pedra para bem à beira do rio. E um dia, um garoto foi lá, pegou essas pedras, colocou num saquinho que ele havia feito com o couro das ovelhas que ele cuidava. E correu. Correu em direção a um gigante poderoso, com uma grande lança, um escudo enorme.
E esse menino pegou essas pedras e olhou para o gigante, e este falava palavras de arrogância. E dizia ao menino assim: hoje mesmo entregarei a sua carne para as aves comerem. O gigante estava consciente de que aquela guerra ele iria ser vitorioso, ele era enorme, ele era poderoso, ele era treinado, ele tinha escudos e lanças e é claro que ele ia ganhar. Mas o menino olhou para ele, pegou a pedra de seixo que estava no saquinho de couro que levava consigo, colocou numa coisa semelhante a um estilingue, rodopiou bem forte, trazendo consigo uma experiência que havia acontecido com o leão, havia acontecido com o urso, e ele lançou bem no centro de onde saía toda a arrogância daquele gigante. A pedra de seixo, depois de muito rolar, ela tem uma dureza semelhante à dureza dos diamantes, que é a rocha mais dura que existe. Só diamante corta diamante. Aquela pedra cravou a cabeça do gigante, onde havia todos os planos arrogantes que ele tinha construído. É claro que eu vou vencer. É claro que eu vou ganhar desse menino. O gigante caiu aos pés do menino. O menino pegou a espada dele, que era imensa, e cortou a cabeça do gigante, de onde saía toda a arrogância que ele havia dito para enfraquecer o menino. Mas aí, eu pergunto a você, somos todos esses personagens dessa história. Às vezes nós somos a grande montanha de pedra. Às vezes nós somos aquela pedra que se desloca da montanha, que se desgasta e se bate, se bate, se bate, e adquire uma nova forma de tanto se bater. Às vezes nós somos o gigante, confiando em sua força, nos seus planejamentos, nas suas estratégias e na nossa arrogância. E às vezes nós somos como aquele menino que tinha consigo a experiência de ter conseguido vencer um urso e um leão com aquela mesma arma, aquele mesmo estilingue e aquela pedrinha esférica. Nós somos todos esses personagens, mas a nós nos cabe escolher qual é o momento da pedra que se desloca e se desgasta, qual é o momento do gigante arrogante, qual é o momento do menino, qual desses personagens na nossa lida nós queremos ser. Eu desejo que vocês vençam todos os gigantes que se colocam diante de vocês e experimentem a invisibilidade daquela pedra que ninguém sabia de onde veio. Ninguém sabia da história da pedra, mas ela foi de grande valia nas mãos de um menino que não confiava em si mesmo, mas confiava numa força muito maior, porque o menino disse ao gigante: eu vou a você, numa força muito maior do que eu, a força do Deus vivo. E que vocês sejam fortalecidos com uma força muito maior do que você, uma força invisível, que não é palpável, mas ela está disponível para você. Bom tempo, professores, bom tempo, Núbia, e se ainda der tempo, eu vou cantar um pedacinho de uma música invisível. Eu não conhecia, mas as coisas invisíveis, elas têm um sabor especial, ela tem um encanto. É a música das catadoras de mangaba, chamada Cabocla, e que diz assim: soubesse quem tu eras, ó de mim, e quem haverá de ser, não dava meu coração
balança o pé de lim, de ló. Pode balançar nos braços do meu amor. Cabocla balança os brincos, oh de lim, de ló. Pode balançar nos braços do meu amor. Eu caí no poço fundo, oh de lim, letra A me deu a mão, oh de lim, letra B me deu os braços, oh de lim, letra C o coração, mas oh de lim. Cabocla balança o pé de lim, de ló. Pode balançar nos braços do meu amor. Cabocla balance a saia, oh de lim, de ló. Pode balançar nos braços do meu amor, do meu amor. Hey. Núbia com a palavra. Eu amo essa nossa artista tão querida e que traz com tanta sensibilidade para tocar o nosso coração. Coraci, o nome dela. O nome dela vem logo com o nome de coração, por isso que ela é esse doce. Coraci Schweiler, muito obrigada pelo prestígio de termos você entre nós, de você fazer parte da Coordenadoria de Educação Infantil e de estar conosco sempre, ombro a ombro, oferecendo o que há de melhor para que a gente contribua com a educação infantil naquilo que nos compete, o que está dentro dos nossos sonhos também, enquanto professoras, e o quanto você faz nessa caminhada, né? E aí eu também não poderia deixar de falar sobre as demais, né, que compõem essa equipe. Eu não poderia deixar de falar de Joseane, de Aguinalda, de Valéria, de Diana, de Maria José, de Jussara, de Ellen, de Beatriz e de Natália, né, que são estagiárias conosco também. Então, é uma equipe sempre imbuída em fazer o melhor, em se dedicar, não tem cansaço, não tem corpo mole, uma equipe sempre muito disposta a fazer, a dar o máximo para que a educação infantil seja de fato valorizada e que a gente consiga desenvolver o máximo da nossa potência, né? Não é o máximo que pode existir, mas o máximo da nossa potência, a gente faz isso com muita hombridade, com muita honra. E aí eu gostaria já de compartilhar aqui uma tela com vocês. Quero dizer que nós vamos fazer uma fala aí de cerca de uns 40 minutos, são 19h30, e aí eu pretendo que às 20, de 19h32, então às 20h15, mais ou menos, a gente deve estar 20h10, por aí, nós devemos estar encerrando a nossa fala e abrindo também para as perguntas, caso vocês tenham dúvidas, já podem ir colocando essas dúvidas no chat do YouTube, que a gente tem entre nós as pessoas que estão olhando, né, o chat para nos dar o retorno. A gente sempre tem, eu como professora, né, a professora Antônia disse que já está nessa rede há uma temporada, eu também digo que tem uma caminhada já na rede municipal de educação de Aracaju, e sempre a gente sempre se inquietava assim,
quando as professoras chegam na rede, né, essa acolhida ela é tão necessária. Quantas e quantas professoras chegam e vão diretamente para a escola e às vezes ficam ali sem compreender o que de fato a rede propõe, né? Qual que é a proposta, quais as discussões que estão em voga no momento, o que é que está sendo discutido, o que é que me cabe enquanto professora naquela etapa, naquele nível de ensino. E aí, a gente, pensando nisso, a gente tem agora uma chegada, uma quantidade bastante significativa de professoras na educação infantil, mais de 100 novas professoras. Aqui eu já vi no chat do YouTube que nossas coordenadoras também estão, pessoas queridas, já vi Flavinha aí, da EMEI Papa João Paulo, da IMEF Papa João Paulo, e acredito que outras é que não deu para ver, né, diante da lógica aqui da exposição. Então, eu quero dizer para todas vocês que sejam bem-vindas à nossa rede. A gente abriu esse evento de hoje e algumas coordenadoras perguntaram assim, mas é só para as professoras novas? Não, quem tiver interesse, até na sugestão de Diana mesmo, Diana tinha dito, vamos colocar assim também demais interessados, porque de repente alguma professora da rede queira revisitar, né, a nossa exposição, pensar, refletir, né, é sempre bom a gente rebuscar aquilo que a gente tem desenvolvido enquanto trabalho pedagógico. A gente abre essa exposição de hoje com um desenho da Rihanna, da EMEI João Batista Douglas. Aqui ela desenhou a escola que ela queria, que ela gostaria de ter. Então, a escola colorida é uma escola em que tem pessoas, outras crianças com as quais ela se encontra, que tem natureza, que tem sol, que tem arco-íris, que tem janelas coloridas, né? É uma escola que tem nuvens. Então, é com esse desenho da Rihanna que a gente começa a nossa exposição de hoje, lembrando que as crianças se expressam, sempre vão precisar se expressar, e que na educação infantil esse é um dos principais pilares da nossa relação com as crianças. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas à educação infantil da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Eu gostaria de trazer para vocês, como primeiro momento, algumas palavras. E eu escolhi um texto de Saint-Exupéry, em que ele diz assim: certa vez, quando eu tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem uma imponente gravura. Representava ela uma jiboia que engolia uma fera, dizia o livro. As jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Refleti, então, sobre as aventuras na selva e fiz com meu lápis de cor o meu primeiro desenho. Mostrei às pessoas grandes e perguntei se meu desenho lhes fazia medo. Responderam-me: por que um chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei, então, o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Eles têm sempre a necessidade de explicações. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado o desenho de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-me, de preferência, à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma esplêndida carreira de pintor. Eu fora desencorajado pelo insucesso do desenho número 1 e do desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças estar a toda hora explicando. É com essas primeiras palavras que eu chamo a cada um de vocês a pensarem, a ouvirem,
a escutarem, de fato, a observarem as crianças, a terem a perspicácia de, ao escutá-las, procurar entender. E naquela dinâmica de não apenas ouvir, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu ouvi as crianças falando. Escutar assume uma outra dimensão. Escutar, essa escuta atenta, essa escuta sensível, é uma escuta para acolher. Não é um ouvir apenas, ok, eu já ouvi. É muito além disso. Então, é um convite às professoras e aos professores que estão hoje lotados na educação infantil, sejam novas lotações, sejam professoras contratadas recentemente, sejam as professoras que trabalhavam no ensino fundamental e que hoje pediram remoção para a educação infantil, enfim, professoras que estavam afastadas, às vezes por interesses particulares, e retornaram para a educação infantil. Então, as que já estavam e que queiram também bater esse papo aqui conosco, né, nos ajudar nesse diálogo coletivo, a pensar que, a partir das palavras de Saint-Exupéry, eu convido a todos vocês a pensarem na criança e a compreenderem a sua perspectiva de enxergar as coisas do mundo. Então, a acolhida é esse primeiro momento que nos faz nos aproximarmos das crianças. E é com essas palavras que eu começo nossas próximas exposições. Bom, para quem está chegando, que talvez não compreenda ainda a dinâmica, nós temos a estrutura das turmas de educação infantil, creche e pré-escola. A creche compreende a turma de berçário, que a gente tem apenas em algumas escolas. O berçário atende dos 6 aos 11 meses de idade. O infantil 1, que é de 1 ano a 1 ano e 11 meses. O infantil 2, que é de 2 anos a 2 anos e 11 meses. E o infantil 3, de 3 anos a 3 anos e 11 meses. Em alguns casos, a estruturação, a oferta do infantil 3 acontece, em alguns casos, no formato integral e, em outros casos, no formato parcial. Eu explico já o que é o formato integral e parcial. E as turmas de pré-escola, que é infantil 4, de 4 anos até 4 anos e 11 meses, e infantil 5, de 5 anos até 5 anos e 11 meses. Essa é a composição das turmas. Como é que eu sei aquela criança que vai se inserir, digamos que a matrícula será, né, como nesse caso 2022, no mês de janeiro? Aí, quando eu vou providenciar a matrícula, eu tenho que observar se essa criança completa 4 anos até o dia 31 de março. Ela tem 3 anos, 11 meses, mas ela vai completar até 31 de março, os 4 aninhos. Então, é uma criança que já tem direito a se matricular na turma de infantil 4. A gente chama de idade corte. Com essa estrutura, aí a gente tem os horários de funcionamento, as turmas de educação integral. Elas têm a duração igual ou superior a 7 horas diárias. A gente tem aqui na rede municipal bem superior a esse horário. E a turma parcial, ela tem no mínimo 4 horas de atendimento. Em algumas situações, o infantil 3 é ofertado no formato integral e em outros no formato parcial. Algumas conquistas de reconhecimento da educação infantil foram acontecendo aí do ponto de vista mais legal, né? Então, a gente tem, em 1988, a Constituição Federal, em que as creches e escolas elas passam a compor os sistemas educacionais, embora tenha levado mais aí alguns aninhos até todos os estados, municípios, na verdade, promoverem, né, essa transformação. Até então, as creches eram atendidas nas secretarias de assistência social. Em 1990, a gente tem um importante documento, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um documento que chama a atenção da relevância de que as crianças e os adolescentes sejam, de fato, considerados como sujeitos de direitos.
A gente tem, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que a educação infantil é contemplada como uma das etapas de educação básica. Em 1998, a gente tem o lançamento do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, foi o primeiro referencial curricular, ele tinha uma outra estrutura, diferente da que temos hoje a partir da Base Nacional Comum Curricular. Em 2008, a Rede Municipal de Ensino de Aracaju lança uma proposta pedagógica para a educação infantil e nós temos, em 2009, a elaboração das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, a partir desse, foi exatamente nesse período, nesse conjunto de acontecimentos legais que a gente tem uma ressignificação da educação infantil. São momentos significativos. Vejam que não é apenas uma legislação educacional, mas uma legislação também em âmbito nacional que traz a criança como sujeito de direitos. A gente tem, com esse contexto todo, alçando mesmo a primeira infância como uma etapa extremamente importante para ser contemplada no campo educacional. As diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que foram publicadas em 2010, elas propõem, inauguram, portanto, alçam essa ideia da concepção de criança. A criança, portanto, como um sujeito histórico e de direitos. Veja que não é pouca coisa dizer que a criança é um sujeito histórico de direitos. Até as expressões podem parecer simples, mas, na maioria das vezes, as pessoas ainda não compreendem a criança, por ser pequena, como um sujeito de fato histórico, um sujeito que tem um acúmulo. Mas é um bebê, mas carrega em si toda a dinâmica, toda a forma da sua vida familiar. Então, é esse sujeito histórico de direitos que precisa ser contemplado, que precisa ser enxergado, que precisa ser escutado, que nas interações e relações e práticas cotidianas que vivencia, essa criança constrói a sua identidade pessoal e coletiva. Ela é um sujeito individual, mas ela também é um sujeito do contexto, do seu grupo, daquele conjunto de pessoas da escola. É uma criança que brinca, é uma criança que imagina, é uma criança que fantasia, é uma criança que deseja, que aprende a todo momento, que observa, que experimenta, que narra, que questiona e constrói sentidos sobre a natureza e sobre a sociedade, produzindo cultura. Então, é essa criança, sujeitos históricos e de direitos, que estão sobre a nossa responsabilidade, está conosco. É essa criança da educação infantil que a gente quer potencializar cada vez mais. E aí a gente traz também, a partir das diretrizes, essa perspectiva de organização pedagógica. As diretrizes curriculares nacionais trazem uma ideia sobre currículo e vai dizer que é um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, é esse conjunto de experiências, com esses saberes que a sociedade acumulou ao longo do tempo, que a criança precisa ter acesso. A criança não precisa apenas memorizar algumas coisas, ela precisa se apropriar realmente da sua cultura, compreender a sua cultura, compreender a si mesmo, compreender o seu povo, compreender o seu espaço de vida, moradia, de convivência,
compreender o que é uma escola, o que é uma professora ou um professor, o que é uma cuidadora dela, né? Quem são essas pessoas com as quais ela convive? Quem são os seus colegas? Então, a criança precisa compreender, e ela faz isso nas interações, né? Na brincadeira. É assim que a criança se apropria da sua cultura, do seu ser individual e do seu ser coletivo. E aí, mais dois acontecimentos, a educação infantil na Base Nacional Comum Curricular. Eu quero crer que todas vocês compreendem, acessaram, enfim, a Base Nacional Comum Curricular, ela foi um documento sobre o qual foram alçados os currículos dos estados, dos municípios, enfim. Então, a base foi lançada em 2018, a última versão, que traz uma nova proposta para a estrutura da educação infantil, diferente do referencial curricular que foi lançado em 98. E aí, no final de 2018, também a construção do currículo de Sergipe, que passou a ser implementado em 2019. O currículo de Sergipe foi uma construção aqui coletiva, a gente envolveu várias professores no estado inteiro para discutir educação infantil, para selecionar aquilo que era prioritário, para trazer questões específicas do nosso estado. E a gente tem, portanto, inaugurando essa estrutura da educação infantil. É comum, né, as pessoas que já trabalharam com a educação infantil em anos anteriores dizerem assim: olha, mas eu já tenho experiência na educação infantil. Há 10 anos atrás eu trabalhei, tive várias experiências e tal. E a gente tem hoje, né, o cuidado de apresentar, né, essa perspectiva de educação infantil que a gente hoje, né, sobre a qual a gente tem desenvolvido todas as nossas propostas, todos os nossos planejamentos para as crianças da Rede Municipal de Educação de Aracaju. E eu vou além, não somente da Rede Municipal de Educação de Aracaju, mas de todas as escolas privadas, porque o currículo de Sergipe ele é um documento oficial que precisa ser adotado em todas as instituições públicas e privadas. Bom, vamos partir, portanto, de 2 pontos chaves. Na educação infantil, fato, nós temos 2 principais eixos do trabalho pedagógico, que não podem ser esquecidos nunca. As interações e as brincadeiras, elas precisam estar presentes durante todos os processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. As interações são os encontros entre as pessoas, as crianças com as demais coleguinhas, as crianças com os adultos que cuidam delas, as crianças com os professores, as interações com o espaço com o qual ela explora, com o qual ela aprende, e as brincadeiras, porque todos os processos que as crianças buscam realizar na realidade, ela o faz por meio da brincadeira. Tudo que a criança quer aprender, ela transforma numa brincadeira e ela vai ressignificando até se apropriar. Então, são caminhos prioritários. A brincadeira não pode ser mais... eu vou dizer uma frase assim, eu deixo as crianças brincarem dia de sexta-feira. Não é isso. Essa não é a perspectiva da educação infantil. A perspectiva da educação infantil é de que a brincadeira é um caminho para a aprendizagem e desenvolvimento. E precisa estar o tempo todo presente nas atividades. O tempo inteiro. Né? Ao longo do processo, eu vou transformando as atividades por meio das brincadeiras. Bom, a partir desses 2 eixos, a gente chega em 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento que precisam permear o estar da criança no mundo. E na escola não poderia ser diferente. Entre os 6 direitos, nós temos o direito de
conviver. A criança precisa ter a oportunidade de conviver qualitativamente. Porque, veja, conviver não significa que é salutar, que é bom, né? Mas significa que a gente precisa proporcionar para as crianças um ambiente educativo no qual a convivência seja um elemento chave, é direito da criança. Segundo direito que aparece aí novamente, o direito de brincar. A criança não brinca, e às vezes eu também já escutei muitas pessoas dizerem, não, eu deixo porque eles gostam. Não é só gostar, não. É uma forma de lidar com a aprendizagem, com as coisas do mundo. A criança você leva ela para um médico. Quando ela sair de lá, que ela chegar em casa, ela vai transformar uma atividade na casa dela em atividade do médico. Você leva a criança para tomar um sorvete em algum lugar e quando ela chega em casa, ela quer brincar de vender sorvete. Por quê? Porque ela está construindo na mente dela, está construindo na sua lógica de raciocínio quais são esses diferentes espaços e papéis sociais que as pessoas realizam. A criança vê o caminhão de recolha dos resíduos, os profissionais que fazem a recolha dos resíduos na rua, e elas enlouquecem para ter um caminhão para recolher esses resíduos também. Então, a criança, tudo que ela enxerga no mundo e que ela precisa compreender, ela transforma numa brincadeira. Então, o brincar não é um entretenimento descolado de qualquer coisa, é porque ela está se apropriando das coisas do mundo. A criança precisa participar. O que é participar, de fato? Que palavra é essa? Quando alguém te chama para participar de algo e você vai lá e alguém diz, olha, senta aqui para você participar, você vai assistir. Acho que você para e pensa assim, mas eu estou participando aqui só assistindo? Alguém definiu qual era a minha participação nisso? E aí é uma coisa muito comum, e aí eu já chamo a atenção de vocês sobre isso. Essa criança que participa é aquela que eternamente espera? Não. É a criança que o tempo inteiro vai saber como é que ela deve participar nos espaços. E a gente tem que ensinar. Esse é um dos grandes direitos da aprendizagem das crianças. As crianças precisam ter um outro direito, que é o direito de explorar. Ela precisa descobrir. A criança precisa investigar, ser instigada a ter dúvida, a ter curiosidade. A criança precisa saber levantar hipóteses. Precisa dizer, eu acredito que isso é assim, eu acho que resolve assim, eu acho que se eu fizer isso, acontece aquilo outro. Então, a criança começa a fazer conexões sobre as coisas. Então, explorar, pesquisar, é dos grandes direitos também das crianças na educação infantil. A criança também precisa exercer o direito de conhecer-se. Não é tão simples. Conhecer como é que ela gosta de conviver, como é que ela gosta de brincar, como é que as pessoas são, como é que as pessoas respondem à sua atitude, como é que eu respondo à atitude do outro, como é que eu posso participar, como é que eu faço para explorar as coisas e aprender, como é que eu me expresso. Então, as crianças precisam conhecer-se, saber como agir, como estar nesse contexto com outras pessoas. E, por fim, não menos importante, o direito de expressar. As crianças precisam expressar os seus sentimentos, as suas opiniões, as suas solicitações, por que não? Eu já ouvi vários colegas, a gente que é do chão da escola sabe muito bem, eu já ouvi vários colegas dizendo assim, mas a gente tem que dar um limite para a criança. E o que é mais assim, interessante é que, normalmente, a pessoa que fala isso, a gente precisa dar um limite, quer dizer, quem tem que dar um limite à criança é o adulto, ou a gente tem que fazê-la compreender os limites das suas ações, fazê-la saber, quanto mais a criança tem liberdade, quanto menos ela é tolhida, mas ela sabe se colocar nos lugares. E aí é comum
o adultocentrismo, dizer assim, a gente tem que dar limite. Tá bom, sente, não vai fazer isso. E não explica para a criança por que que não. Olha, não é bom por isso, por aquilo, tá? Então a gente não pode fazer isso. É claro que a gente vai dizer, mas a gente vai explicar para as crianças. Até porque isso é uma proteção dessa criança. Então, esses 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, eles vêm aí entremeados no cotidiano. Eu não posso esquecer desses 6 direitos. Eles precisam aparecer todos os dias, em todas as atividades com as quais eu faço. Eu posso potencializar agora mais o direito de participar, na outra atividade de se expressar, na outra de conviver. Então, eu posso ir explorando, mas eles precisam aparecer todos os dias, porque esse é um exercício que a gente faz na relação com as crianças. Tá? E aí, todos esses 2 eixos, interações e brincadeiras, os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento vão aparecer em 5 campos de experiências. Quais são esses campos de experiências e por que a gente chama campo de experiências? Porque as crianças precisam realizar várias experiências de aprendizagem e desenvolvimento. E aí foi pensado um campo de experiência, o eu, o outro e o nós, que normalmente traz aprendizagens, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento relacionados às relações de convivência, às regras, como é que eu me comporto em cada espaço, como é que eu falo, como é que eu uso o tom de voz, né? Como é que eu sinto, como é que eu trato o meu colega, enfim, né? Construir essa teia, né, de relações está no campo de experiências, o eu, o outro, o nós. O outro campo de experiências é o campo corpo, gestos e movimentos, onde a gente tem aí, né, as várias dimensões de experimentações de movimentos pelas crianças, mas tudo aquilo que diz respeito ao corpo, aos gestos, aos cuidados consigo mesmo, a própria brincadeira, né, tudo que remete a movimentos mais restritos, movimentos mais amplos, enfim. O que está relacionado às brincadeiras de papéis sociais, né? Há várias brincadeiras de convivência entre as crianças. O outro campo de experiências é o campo traços, sons, cores e formas, onde normalmente se vai compreender sonoridades, traçados, as cores que existem no mundo, as formas, os tamanhos, dimensões, enfim, né? Tudo que diz respeito ao campo que traz essas aprendizagens. O outro campo de experiências diz respeito à escuta, à fala, ao pensamento e à imaginação. Normalmente remete muito a essa capacidade expressiva das crianças de aprender a explicar as coisas, de aprender a perguntar, né? De aprender a duvidar, de se relacionar com a literatura infantil, né? Com esse mundo das letras, com esse mundo, sim, dos números. As crianças sabem que o mundo é constituído também, né, desse campo de saberes, e é uma criança que também aprende a escutar e aprende a falar. E, por último, o campo de experiências, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, onde eu vou estar sempre entrando em contato com as atividades proporcionadas para as crianças, onde elas compreendem a dimensão do tempo, a marcação desse tempo, o espaço, espaços pequenos, espaços grandes, longe, perto, quantidades, né? Relações e transformações, crescimento de plantas, movimento do sol, enfim. Então, são vários conhecimentos que vão transitando pelos 5 campos de experiências, onde as crianças vivenciam seus direitos a partir das interações e das brincadeiras. Então, é nesse conjunto de estruturações que o trabalho pedagógico da educação infantil é pensado, elaborado e aplicado.
várias escolas, aí desde 2019, né, que a gente foi elaborando por escola, por conjunto de professores, os planejamentos anuais. Então, as crianças, elas já têm acesso, né, a esse trabalho que foi pensado por cada escola e provavelmente lapidado a cada ano. A gente experimentou basicamente em 2019 de forma mais efetiva, em 2020 a gente entrou em pandemia, então eu quero dizer que agora que eu acho que a gente está entrando no momento de um pouco mais de amadurecimento na implementação das novas propostas para a educação infantil, alçadas a partir da Base Nacional Comum Curricular e do currículo de Sergipe. Na nossa rede, nós elaboramos coletivamente o Caderno Pedagógico da Educação Infantil. Todas as escolas têm esse caderno pedagógico. Tem ele em PDF, então, caso alguma escola não encontre, teve problema no computador, pode pedir para a gente, que a gente manda novamente, porque é de extrema importância que cada professora, cada professor da educação infantil faça agora uma leitura mais efetiva sobre o caderno pedagógico, sobre o currículo de Sergipe, para que a gente, de fato, né, nesse processo de amadurecimento do trabalho de organização curricular, de planejamento e implementação dessa educação infantil mais atual, né, possa ser realizado. Então, a leitura do caderno pedagógico, a gente tem aí na educação infantil, no total, cerca de 80 páginas entre bases explicativas, mas também exemplos de atividades, de aulas com as professoras da nossa própria rede. Foram experiências que as nossas professoras realizaram a partir do currículo de Sergipe, que a gente também lançou no Caderno Pedagógico de Educação Infantil. Então, eu recomendo e solicito que isso seja mobilizado pelos coordenadores em cada escola, para cada pessoa que está chegando à nossa rede, e também de outras que já estavam e que, por alguma razão, não tiveram a possibilidade de ler todo o caderno pedagógico. A gente sugere que, a partir de agora, se debrucem sobre o caderno para que ele, de fato, se estruture e aconteça na realidade. Bom, uma das coisas que a gente vem chamando a atenção e que nunca é demais que se diga é que a criança é, de fato, o centro do planejamento curricular. Quando eu digo que a criança é o centro do planejamento curricular, eu não estou dizendo que as professoras não têm esse lugar. Tem, mas a criança é o ponto de partida. É o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, o trabalho educativo nas creches e pré-escolas precisa considerar as iniciativas, os desejos e a curiosidade das crianças, garantindo o seu direito de viver a infância e se desenvolver plenamente em um contexto rico de aprendizagens significativas. E, nesse sentido, a gente trouxe aqui, né, um organogramazinho em que a criança entra no centro do processo e que o trabalho pedagógico, o trabalho docente está sendo feito aqui, olha, por cada professora, por cada professor. Planejar é uma condição dos professores e professoras. A gente precisa planejar. Planejar levando em conta as nossas crianças. Quem são as crianças que eu tenho? Qual a diferença entre uma criança de 1 ano e uma criança de 2 anos no meu planejamento? Além de planejar, eu preciso encaminhar, eu preciso identificar qual a estratégia que eu vou utilizar. Utilizar essa estratégia ontem não vingou muito, eu vou inserir isso, eu vou mudar aquilo. O ato de planejar, ele é constante. Pensar a realidade, pensar o dia a dia das escolas é fundamental. E eu não consigo fazer isso
com qualidade, se eu não olhar e se eu não escutar as crianças. O que é que elas estão fazendo? Como é que elas estão realizando? Escutar o que elas dizem, o que elas perguntam, o que elas levantam de explicação, porque é a partir disso, é a partir dessa observação, dessa escuta atenta, que eu consigo registrar os avanços e aquilo que eu preciso ainda descobrir de caminhos para andar por outra estrada. É refletir sobre o meu trabalho. Então, eu preciso, ao planejar, saber que eu vou fazer um ciclo lá. Reflito sobre tudo e volto para onde? Volto para o planejamento. Eu planejo e replanejo, considerando o meu grupo de crianças. A gente sabe que tem grupos de crianças, por exemplo, que já estão mais, né, foram preparadas por alguma pessoa para ouvir na leitura de uma história, para cantar, se empenham nas cantigas, para desenhar, né? Depende muito do grupo. E isso tudo é elaborado, isso tudo é construído junto com a criança. E aí, uma dica da Joyce Rossetti, né? No início, nós devemos propor atividades disparadoras, porque quando eu planejo, que eu proponho essas atividades disparadoras, eu estou observando aqui e eu estou captando qual é o campo de interesse dessas crianças. O que é que elas estão precisando que seja tratado? Então, várias experiências que as crianças suscitam e que as professoras, nossas professoras, vocês vão ver no caderno pedagógico. Caderno pedagógico, porque nem tudo que acontece nas escolas a gente consegue estruturar no caderno pedagógico. Mas o quanto que as experiências lá nos dizem muito, que todo o trabalho, quando parte do pressuposto do que as crianças apresentam também de curiosidade, o trabalho pedagógico ele flui com muito mais envolvimento, as crianças se engajam muito. E tem um outro documento que eu também vou pedir para as coordenadoras disponibilizarem, que é o caderno da plenarinha da educação infantil do município de Aracaju. A plenarinha foi um encontro, é para ter colocado aqui, mas enfim, a plenarinha foi um encontro que aconteceu em todas as escolas de educação infantil da Rede Municipal de Educação de Aracaju. As crianças tiveram vez, tiveram voz. Claro, a gente colocou como tema o que eu gosto e o que eu não gosto na minha escola. E tínhamos definido no encontro pedagógico com as professoras que a gente ia trabalhar com um tema meio que voltado para o meio ambiente. A gente decidiu isso, votamos. Então, a gente ia fazer a plenarinha de 2020 era sobre o meio ambiente, o lugar onde ela vive, onde ela mora, né, os espaços, enfim. E só que aí, por conta da pandemia, a gente terminou cancelando. Mas em 2022, a gente retoma com força total para a nossa plenarinha. Foi muito linda, muita experiência, assim, que para nós foi transformadora, por entender o quanto que as crianças têm para nos dizer e para nos ensinar. Muito. Tem muito. E aí, no trabalho docente, a gente quer ressaltar que na educação infantil devem ser trabalhados os saberes da prática que as crianças vão construindo, ao mesmo tempo em que se garante a apropriação ou a construção por elas de novos conhecimentos. Então, é uma rotina, é um cotidiano pensado, estruturado, mas que vão oportunizando as crianças a adquirirem novos conhecimentos, a se transformarem, né? É nítido como as crianças chegam. Agora, por exemplo, escutei várias colegas dizendo: Núbia, as crianças estão até com dificuldade de verbalizar, de oralizar, né? De falar alguma coisa. Elas estão com dificuldade de montar frases e dizer coisas. Crianças já até grandinhas, assim, com 3 anos. Núbia, elas estão impressionantes como elas chegaram com essa dificuldade de comunicação. E quando está na escola, você vê que eles aprendem a fazer isso, porque é uma necessidade da interação. Eu, estando com o outro, eu preciso
dar conta de saber verbalizar, senão eu perco o espaço. A criança aprende que ela precisa explicar melhor. Para tanto, a professora e o professor devem observar as ações infantis, aquelas individuais e as coletivas, acolher suas perguntas e suas respostas, buscando compreender o significado de sua conduta. Então, é sempre importante a acolhida e, a partir da acolhida, a ressignificação. Eu quero dizer com isso que todas as crianças são perfeitas, estão todas... Eu não estou querendo dizer nada disso. É simplesmente dizer que a acolhida dessa criança vai fazer com que as coisas fluam com muito mais facilidade. Durante a plenarinha, só né? Porque a gente viu várias coisas, então era muito bacana, porque a gente foi escutar as crianças nas escolas. Eu tinha ficado, mas a gente só pôde ficar um tempo em cada uma, né? Um turno, enfim. E aí, algumas crianças, eu me lembro de uma delas que ela falou assim: eu não gosto de recreio. Toda vez que está no recreio, e claro, não é porque tem recreio, né? Na educação infantil não existe um recreio em que as crianças ficam sozinhas, é uma atividade, vamos dizer, um pouco ali mais livre e tal, uma soltura um pouco, mas não existe um recreio em que elas ficam sozinhas. Mas é incrível como a menininha falou assim, para ela tinha 4 anos, aí ela disse: eu não gosto de recreio, porque no recreio os meninos batem na gente. Olha, e a gente está falando de crianças de 4 anos, e esse é um dos principais problemas lá com os adolescentes no ensino fundamental. E a criança de 4 anos já está dizendo para nós: a hora que brinca todo mundo, não dá certo, porque comigo eles batem escondido da professora, eles empurram, eles não sei o que lá. Então, elas nos dão dicas valiosas. E, às vezes, muitas de nós, a gente não quer acolher. Então, a necessidade é gritante de escutarmos essas crianças. Nosso trabalho com essas crianças é estar 100% com elas enquanto a gente estiver na escola. Esse 100% é real. E outra criança que ela gostava muito de se fantasiar. Mas vocês sabem que eles, quando pegam um jeito de querer uma determinada fantasia, meu Deus, eles só querem vestir aquela. Pode nem dar para eles, pode ser de um tamanho 3 vezes menor que o deles, mas eles querem colocar neles. E aí uma criança dizendo que não queria, não gostava mais de fantasia, não. Por que não gosta de fantasia? Porque aperta muito. Então, assim, a vontade daquela fantasia super apertada, mas para ter, né, aquela coisa diferente, inusitada, que é vestir, né, uma roupa de borboleta, uma roupa de anjo, enfim. Então, muita coisa foi dita pelas crianças. Bom, e tem algo que a gente quer também chamar a atenção, e já estou terminando, rapidinho, é essa integralidade nas ações de educar e cuidar. É fato, né, que na educação infantil, o cuidar e o educar, eles estão, juntinhos. O termo cuidar, ele traz uma ideia de preservação da vida. Não é de dar banho só e dar comida. E é também. Mas é a ideia de preservação da vida, de atenção, de acolhimento, envolvendo aí uma relação afetiva e de proteção. Isso é uma realidade. Cumpre o papel de propiciar ao outro bem-estar, segurança, saúde e higiene. E esse cuidar, ele não é uma prática de outra pessoa diferente, é uma prática da professora, do professor de educação infantil e de todos os profissionais que trabalham com a criança. O cuidar é condição fundamental na educação infantil. Sem o cuidar, a gente não está cumprindo o papel de preparar essa primeira infância. Então, o horário do banho, o horário de ir ao banheiro, fazer as necessidades básicas, o horário da alimentação, tudo isso é trabalho pedagógico. É o trabalho que tem que estar dentro do planejamento. Faz parte da rotina. Precisa ser ensinado, precisa ser aprendido pela criança.
E o termo educar, que ele tem uma conotação aí mais de orientar, de ensinar, de possibilitar que o outro se aproprie de um conhecimento e valores que favoreçam aí o seu crescimento pessoal, a integração e a transformação do seu meio físico e social, né? Transformação de si mesmo, do seu corpinho, dos seus cuidados, mas também da convivência com o outro. Então, o cuidar e o educar estão em todo o trabalho pedagógico e em todo o trabalho educativo. Todos os profissionais, professores e cuidadores estão com as crianças para realizar esse trabalho de forma articulada, né? A criança precisa ganhar cada vez mais autonomia, então o banho é um trabalho pedagógico, é uma ação pedagógica. Lavar as mãos, aprender a lavar as mãos. Cuidar do copo, né? Ali é também uma ação de aprendizagem que as crianças precisam dar conta. E aí a organização do trabalho pedagógico aí na educação infantil por meio de projetos é uma prática muito presente nas instituições de educação infantil. No entanto, para que atenda de fato a uma perspectiva pedagógica, ela precisa promover experiências que sejam de fato significativas para as crianças. Não é qualquer projeto. É uma atividade significativa para as crianças e para as professoras daquela turma, para as cuidadoras daquela turma. É um projeto. Um projeto envolve todos os sujeitos, inclusive a gente tem projetos que envolvem o porteiro, que envolve a tia da cozinha, como eles dizem, que envolve a colega que trabalha na manutenção da escola, né? Então, envolve todas as pessoas. Um projeto precisa ser significativo para as crianças e para as professoras e os adultos que ali com ela convivem. Pode envolver as famílias, é algo bem substancial. E que as experiências e vivências das crianças elas vão sendo aí, portanto, estruturadas numa sequência didática que precisa instigar a curiosidade, envolvendo os direitos das crianças nos diversos campos de experiências. Então, é esse processo pedagógico de aprendizagem que a gente precisa dar conta. A gente não pode fazer atividades soltas. Eu faço hoje uma atividade, amanhã eu faço outra completamente diferente. Existe uma lógica, uma sequência didática dentro do projeto para que ele, de fato, tenha começo, tenha meio, tenha fim. E aí eu começo um novo projeto necessário, enfim. E aí, sobre os professores e as professoras na educação infantil, a gente quer dizer muito diretamente: devem ser abolidas as práticas pedagógicas espontaneístas, que tiram coelhos da cartola todos os dias, inventando atividades desconexas, sem reflexão e avaliação sobre aprendizagens, interesses e necessidades. Então, essas práticas espontaneístas que antigamente aconteciam, a gente quer abolir. Abolir. É preciso ter uma prática planejada, intencionalmente planejada. Então, em relação às experiências de aprendizagem trabalhadas pelas crianças, elas devem ser abolidos os procedimentos que não reconhecem a atividade criadora e o protagonismo da criança pequena. A criança é protagonista, é capaz de criar, mas ela não fará isso sozinha. Ela faz com o trabalho pedagógico realizado por cada professor e professora para promover atividades mecânicas e não significativas para as crianças, a gente não tem interesse. Então, na educação infantil, a gente precisa fomentar a atividade criadora, a gente precisa fomentar o protagonismo da criança, e isso só vai acontecer com planejamento, com registro, com documentação pedagógica. Então, se o meu planejamento ele é frágil, o meu registro, a minha documentação pedagógica, aquilo que eu estou dizendo que está acontecendo com as crianças, é frágil também. E na hora do registro é visível que não há uma lógica, não há um fechamento de ciclo. Eu começo e eu termino o conhecimento com as crianças, pelo menos provisoriamente para aquela etapa.
Então, as instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de seleção, promoção ou classificação. Para isso, a gente tem que garantir a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. É preciso saber observar, mas eu só vou saber observar se eu souber qual é o objetivo que eu estou me propondo e qual é o caminho. A utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças. As crianças também realizam seus registros. Relatórios, fotografias, desenhos, álbuns. Tá? Então, a continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas dos diferentes momentos de transição vividos pela criança, seja da casa, né, para a instituição, seja dentro das próprias turmas, dentro da instituição da educação infantil, seja aquela transição da turma de creche para a escola, gente, isso é algo significativo. É muito comum que as professoras que trabalham com infantil 3 parcial achem que são crianças já de característica de pré-escola, porque é parcial. Não, é creche, continua sendo creche. É uma criança muito pequena, com 3 anos. E eu preciso tratá-la na sua etapa de vida. Então, essa transição creche para a escola precisa ser pensada também. E essa transição de pré-escola para o ensino fundamental, que é uma outra coisa que a gente precisa discutir com mais aprofundamento. Né? Essa espera que no ensino fundamental, lá no primeiro ano, né, a gente criou, a partir de 2010, o ensino fundamental de 9 anos. E aí, a criança de 6 anos, que era da educação infantil, ela passa para ser ensino fundamental, porque se compreendeu, lá em 2010, que a criança de 6 anos já devia aprender as letras, a escrever, enfim, a se alfabetizar. Então, puxou essa criança que era da pré-escola com 6 anos e pôs lá no primeiro ano do ensino fundamental, porque se entendeu que ali seria um ciclo da alfabetização. A ideia era que seria primeiro, segundo e terceiro ano como ciclo de alfabetização. Hoje a gente já traz primeiro e segundo ano como ciclo de alfabetização. E, no entanto, ainda há um pensamento, às vezes, das próprias pessoas que estão lá, nas professoras de ensino do primeiro ano, dizendo assim, deveria já ter antecipado lá na pré-escola para as crianças já chegarem preparadas, já saberem escrever e tal. E como assim? Como assim? A gente perde de vista, né? Não é que a criança não vai aprender, ela vai aprender várias coisas, ela vai ter acesso à leitura, aos livros, às letras, os números, ela vai ter acesso a várias coisas, mas não é para ser alfabetizado em 4 e 5 anos. Isso aí é tarefa do primeiro ano. É o ciclo de alfabetização, primeiro e segundo ano, dá conta muito bem de realizar o trabalho de alfabetização. Não é sempre esperar do outro que já está lá atrás, ainda, com os pequenos, que devem dar conta de algo e antecipar o que seria feito lá no primeiro e no segundo ano. Então, é necessário, nessa documentação, ter documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição. É muito comum as famílias não compreenderem o que é feito com as crianças. Inclusive, quando as famílias elas têm uma expectativa e elas dizem assim, olha, eu quero que ele já aprenda todas as letras. A criança com 3 anos, a família quer que ele desenhe a letra. A criança não tem nem ainda a formação corporal para isso, mas é para antecipar, porque a ideia da família é que aquilo ali vai dar a ele um grande domínio do estudo. E não é verdade. Desenho de letra apenas puro e simples, letras soltas, isoladas, nunca deu à criança a grande competência para a educação. E a ideia da não retenção das crianças na educação infantil. Sim, então, as famílias só vão compreender o trabalho de uma escola de educação infantil quando a gente souber explicar. Então, acho que a gente tem produzido muito pouco documentação pedagógica nesse sentido também, de mostrar para as famílias a importância daquelas aprendizagens que a criança tem ao longo da educação infantil e o que é que cabe à educação infantil. Então, vou deixar aqui só algumas informações rápidas, mas isso vai ser desenvolvido depois nos cursos. A diferença entre registro e documentação.
O registro, ele é uma descrição. O registro, ele é aqui, sobre aquilo que está acontecendo. Eu descrevo sobre o que está acontecendo. A documentação, não. A documentação é uma análise, uma reinterpretação do que eu estou vendo, do que eu registrei. A documentação, eu vou contar interpretativamente, eu vou interpretar aquilo que se fez e que significado tem aquilo que aconteceu. Então, é a diferença entre registro e documentação pedagógica. O registro, ele é mais descritivo e a documentação, ele é mais uma análise interpretativa. O registro, material que registra o que as crianças dizem, né? Pode ser áudio, fotografia, vídeo, trabalho das próprias crianças, trabalho pedagógico concreto e visível, audível, né? Aquilo que está acontecendo. E a documentação, eu vou usar esse material como meio para refletir sobre o trabalho pedagógico que eu estou desenvolvendo. E eu vou refletir, interpretar e eu vou projetar. Então, a documentação pedagógica, ela serve para que eu revisite o trabalho pedagógico, escolha novos caminhos, potencialize a aprendizagem da criança. Então, os caminhos da documentação, sempre observação das crianças em suas relações e experiências cotidianas, registro por meio de anotações ou imagens, ou resgate das produções das crianças, e a interpretação, né, para compreender os interesses, as teorias, os assuntos ou as perguntas que as crianças estão produzindo sobre si, sobre os outros e sobre o mundo. Então, aqui a gente fez hoje um panorama geral da educação infantil para dar uma alinhada na chegada dessa nova turma que está em nossa rede hoje. Mas a gente vai desenvolver ao longo dos cursos. A gente já lançou o cronograma de cursos e palestras. Teremos 3 cursos e 3 palestras agora esse semestre até dezembro. Como a gente está aí com o calendário para terminalidade no mês de dezembro, a gente fez uma quantidade menor de encontros em cada curso. Não terá inscrição, então as professoras e os professores que tiverem interesse vão comparecer. Eu me perdi agora, mas eu acho que são 4 datas em cada curso. Acho que sim, já estou me atrapalhando um pouco, mas acho que são 4 encontros de cada curso. E aí o certificado só acontece se cada professora ou professor ou coordenador comparecer a no mínimo 75% dos encontros. Então, no mínimo, 3 encontros de cada curso têm direito ao certificado. Do contrário, não terá direito ao certificado. Os cursos, eles acontecerão pelo Meet, pelo Google Meet, e as palestras pelo Zoom, que a gente ainda vai divulgar. Então, já na próxima semana, dia 26, acho que 26, a gente já está com a programação, já vamos enviar no grupo de coordenadoras e cada coordenadora já envia para o conjunto das professoras. Agradeço a todas. Agora a gente abre para as perguntas, caso tenha alguma dúvida. Obrigada pela atenção. E retornando para cá. Tem pergunta no chat? Eu não recebi nenhuma ainda. No chat do YouTube. Tem? Núbia, por favor. Núbia, por favor. Eu acho que tem várias perguntas aqui. Deixa eu só selecionar, que senão eu vou esquecer os de antes. Eu acho que tem várias perguntas aqui. Deixa eu só selecionar. Deixa eu tirar o som. Cadê?
Colega, não sei, foi Nádia. Ah, tá, Nádia foi sobre a internet, não estava bem. A Dailma diz verdade, Núbia, as crianças estão ansiosas para essa aproximação aluno-professor. Uma escuta de verdade, com olhar atento e valorizado, isso mesmo, Adailma. Maria Feitosa, nenhuma criança brinca só para passar o tempo. Quando ela brinca, ela faz isso, levada por um desejo de compreender e construir uma ideia de mundo. Isso mesmo, Maria. Eliabe falando sobre o gigante, que não contava que aquele menino tinha algo bem maior que a força, ou que uma pequena pedra tinha uma força que não vinha dele, mas de alguém. É isso mesmo. Temos o livre-arbítrio para escolhermos o personagem. Foi sobre a história, Cora. Márcia vai dizer: os direitos de aprendizagem e desenvolvimento só serão exercidos em sua plenitude quando o professor se permitir vivenciar uma educação muito diferente da que ele teve na sua infância. Verdade demais, Márcia. Verdade demais. Às vezes a gente carrega um ranço da nossa história, né? Daquilo que a gente viveu. E era muito comum nós, quando éramos crianças, sermos cerceadas, né? Do direito de falar, até de opinar, né? Nem podia expressar as emoções. Débora Lima pergunta: esse caderno tem impresso? Seria interessante em volume impresso em cada escola. Oi, Débora, algumas escolas imprimiram. Débora Lima perguntou: algumas escolas imprimiram. Eu não sei a tua escola, veja com a coordenadora. Se não tiver, aí vai no PDF. Diego Sátiro dizendo: é muito importante entendermos o planejamento como algo flexível, respeitando os diferentes ritmos de cada criança. Isso mesmo, Diego. Diego é um querido. Márcia, de novo, a criança que está no centro das nossas ações é o próprio ser humano que estamos estimulando para se desenvolver livre, autônomo, crítico e criativo. Perfeito, Márcia. Karine, educar e cuidar com amor, quando amamos o que fazemos, tudo dá certo, as crianças aprendem. Deixa eu ver se tem. Maíra aqui dizendo: a antiga concepção de creche como oferta assistencialista acaba prejudicando bastante o entendimento acerca da natureza e da importância da educação infantil. Isso mesmo. Nossas escolas fazem um trabalho lindo. Márcia, de novo. Núbia, por favor, vá dizer isso em loco. Pois dói na alma ver crianças pequenas, tanto tempo sentadas, aprendendo letra e número, quando mal dominam o desenho livre. Ah, como é terrível, Márcia. Nossas escolas são ricas em experiências exitosas que estimulam o crescimento das crianças. Professora Elizabeth Feitosa, da Etelvina Malha. O que é isso mesmo, Elizabeth? Com certeza. Magliane diz: uma aluna da minha turma, 3 anos, me surpreendeu esses dias dizendo que já conhece os numerais até o 20, que estava vindo para a escola agora para aprender além disso. Elas vêm com uma expectativa, não é, Magliane? Uma expectativa que as famílias plantam, na verdade, né? Eu também já fiz isso com meus filhos quando eram pequenos. Hoje em dia eu compreendo: nossa, meu Deus do céu, acho que os meninos diziam: por que eu tenho que dizer isso? Essa ordem. Sobre os cursos, repita, por favor, se vai ter inscrição. Não, Rose. Não terá inscrição. Quem tiver interesse vai para os encontros, vai para o link que a gente vai divulgar. Maria José Feitosa, nossa querida da coordenadoria, está dizendo: os campos de experiência precisam ser trabalhados com intencionalidade pedagógica. Eita, espirrei. Com intencionalidade pedagógica. Isso significa planejar atividades que interagem, que integrem o que está proposto no currículo com os interesses e ideias das crianças. Perfeito. Essas atividades não devem ser concentradas em aulas específicas, nem realizadas com hora marcada. Elas devem fazer parte de todos os momentos da jornada na educação infantil. Perfeito, Maria. Eu acho que não tem perguntas. Se tiver alguma pergunta, se alguém tiver visto aí, eu não vi pergunta, eu vi comentário
concordo com Márcia, né, Márcia? Assim, tanta coisa que às vezes as pessoas acham que estão ajudando as crianças quando antecipam atividades sem significativo nenhum, né? Sem lógica. A criança não está entendendo porque que ela está fazendo aquela coisa lá e ela não está sendo ajudada em processo nenhum de alfabetização fazendo isso. A gente precisa andar cada vez mais. Eu acredito que, não tendo mais nenhuma pergunta, a Rose agradece. Eu que agradeço a estada de vocês por aqui. Se tiver alguma pergunta, se ficou compreensível, se para vocês está tranquilo, a gente vai se encontrar aí nos cursos. Então, com certeza, teremos outros momentos para ir afinando, né, as atividades que a gente precisa desenvolver na educação infantil e potencializar esse lugar. Eu digo que a educação infantil, claro que a gente está puxando sardinha para o que a gente vive, né? Mas eu digo que a educação infantil é uma das mais importantes etapas de formação do ser humano. É a educação infantil. É o primeiro momento que a criança estabelece um conceito sobre o que é ser uma professora, sobre o que é uma escola, sobre como se convive dentro de uma escola. Então, se isso não for construído de forma qualificada, a gente perde o fio da meada. E essa criança vai chegar lá no primeiro ano perdida completamente. Ela não sabe nem como é que ela deve agir naquele espaço. Então, é isso. Acho que por hoje já vai no adiantado da hora das 20h40. Agradecendo a todos e todas pela atenção. Um abraço, um forte abraço. E não percam as programações da nossa formação de educação infantil. Muita coisa bacana vai ser trazida para vocês durante esse semestre. Um abraço, um forte abraço, um bom trabalho e logo, logo, planejamento, reorganização e por aí vai. Um abraço a todos e todas e até a próxima.